nos ater em muitos textos bíblicos nessa noite. Alguns eu já passei para o pessoal do projetor, mas se você tiver dificuldade, acompanhe aqui pelo telão, para que você não se disperse. Tenha um pouquinho de calma no começo, depois você vai entender onde que é que eu quero chegar. Mas para que eu fale o que Deus colocou em meu coração, é necessário ler realmente todos esses textos que vão ser pronunciados aqui. Amém? Amém? Então, olhe para o seu irmão e diga para ele, se você tem vergonha, isso é para romper a sua vergonha. Diga para ele, saia do Egito e viva para Deus. Agora fale com convicção isso para ele. Saia do Egito e viva para Deus. Aleluia. O primeiro texto que nós vamos ler nessa noite está em Gênesis 15, a partir do verso 13. Gênesis 15, 13. Nós vamos ler até o 16. Então disse Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida das injustiças dos amorreus não está ainda cheia. Agora nós vamos ler em Êxodo 12, versículo 40. Obrigada. 40 e 41. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. 41. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Nós vamos ler agora Êxodo 5, do 22 ao 23. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a esse povo? Por que me enviaste? Porque, desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Agora nós vamos ler Êxodo 6, de 1 a 13. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. E falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. E também estabelecerei a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tornarei para o meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra acerca da qual levantarei com a minha mão, jurando que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel,
Mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircuncisos de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas, Deus, na Tua presença nesse momento, levando cativo todo o entendimento, todos os nossos pensamentos, emoções, que a nossa alma nesse momento esteja sujeita, Senhor, à Tua vontade, à Tua direção e à Tua capacitação. Senhor, que nesse ambiente somente os Seus anjos têm acesso. Repreendemos daqui, Senhor, tudo aquilo que não procede de Ti. Que toda a altivez do nosso espírito seja lançada por terra nesse momento, em o nome de Jesus. E que a Tua palavra nessa noite venha trazer, ó Deus, mudança nos nossos pensamentos, nos nossos corações, porque o Senhor nos disse que ela é viva e eficaz. E que essa palavra, ó Deus, se renove todos os dias das nossas vidas. Que nessa noite o nosso entendimento seja aberto, Senhor, para que a Tua vontade perfeita e absoluta seja estabelecida sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse primeiro texto que nós lemos de Gênesis 15, do 13 ao 16, foi uma profecia que foi entregue a Abraão. Depois nós lemos em Êxodo 12, de 40 a 41, que foi o período que os israelitas estiveram como cativos, como escravos no Egito. Amém? Então, o Egito nada mais é do que uma representação e um simbolismo da nossa vida antes da nossa salvação por Jesus. Então, o Egito demonstra um povo que ficou escravo durante um período. Nós lemos aqui um texto. Existem algumas discussões teológicas se o período que o povo permaneceu realmente no deserto como cativo foi 400 ou 430 anos. Só que a tese que eles utilizam é que 400 anos foi quando o povo permaneceu como escravo realmente, sendo mantido ali debaixo do direcionamento de Faraó. Esses 30 anos desse versículo que nós lemos aqui em Êxodo, eles refletem-se aos 30 anos que eles desfrutaram da terra de Canaã. Então muitas pessoas juntam tudo isso, muitos teólogos, e já juntam tudo isso e fazem um englobamento como se fossem 430 anos, que foi esse versículo que nós lemos. Mas na maioria das vezes que nós vamos ministrar ou pregar, ou você ouve alguém dizer, você diz que essa pessoa passou, que o povo ficou realmente escravo dentro do Egito no período de 400 anos. Amém? Para que não haja uma confusão aí. Então esse texto aqui, né, tem um texto em Êxodo 20, no capítulo 1, que eu não passei para eles, mas diz que o próprio Deus se referiu ao Egito como uma terra de escravidão. Então, para afirmar bem dentro da nossa mente, quando nós pensamos em Egito, nós sabemos e trazemos à nossa memória, eu acredito que por mais que seja vaga o nosso conhecimento da palavra, que nós não tenhamos tanto conhecimento, tanta aptidão, né, no manejo da palavra, mas todas as vezes que nós ouvimos em falar em Egito, já vem à nossa mente realmente a escravidão do povo israelita que permaneceu debaixo do juízo, vamos dizer assim, do jugo, né, das mãos de Faraó. Faraó era como se fosse um governador que habitava naquela época, que ditava como se fosse um rei, e esse povo, ele viveu ali. Então, quando nós aceitamos a Jesus, existe um grande simbolismo entre a nossa vida de aceitação a Jesus, quanto ao que o povo passou, né? Porque aqui nós somos tirados da escravidão mediante a nossa redenção a Cristo. Então, para que aquele povo também fosse tirado das garras de Faraó, Deus foi dando estratégia a Moisés, para que realmente Moisés foi chamado com o intuito, né, de que realmente ele fosse, resgatasse aquele povo e conduzisse eles a uma nova terra, a um novo propósito do qual Deus tinha descrito para ele. Só que o que eu quero enfatizar nessa noite, que assim como Faraó tentou dificultar a saída do povo do Egito,
Assim também nós temos um inimigo, que a palavra de Deus diz, né, que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, que tenta nos impedir de nós termos e vivermos os planos que Deus tem para as nossas vidas. Então, essa palavra aqui, saia do Egito e viva para Deus, é porque eu fiquei pensando muito, né, principalmente nesse período que eu fiquei fora, que fiquei com o João no hospital. Eu li alguns materiais, foi um tempo que eu consegui ler, meditar em algumas coisas. E mediante algumas coisas que nós vamos vendo, que nós vamos presenciando, que nós vamos sentindo na vida das pessoas, nós sentimos isso com muita natureza. Muitas vezes você até consegue tirar uma pessoa do Egito, da escravidão. O problema é você fazer a pessoa conseguir viver sem o Egito. Tanto é que quando nós começamos a examinar esses textos, você vai analisar que em um momento, quando o povo se rebela contra Moisés, contra tudo aquilo que ele estava fazendo, contra tudo aquilo que Deus estava direcionando, o povo, por mais que eles estavam sofrendo, em um determinado momento da vida deles, eles sentiram falta da cebola do Egito, que era uma coisa simples, né? Mas o povo desejou voltar, enquanto eles estavam em peregrinação, para comer da cebola do Egito. Então, muitos de nós, na realidade, muitas vezes, temos uma dificuldade realmente de sairmos do Egito. E esse Egito que eu quero dizer nessa noite são Egitos de várias áreas da nossa vida. Não é simplesmente um Egito simbolizado por uma terra de escravidão, porque eu acredito que nenhum de nós aqui nessa noite fomos escravos algum dia de alguém, ou tivemos um senhor sobre a nossa vida, né? Que essa época já passou. Nós não vivemos esse tempo aqui. Só que na realidade o que eu sinto, e eu acho que a igreja ela tem caminhado de uma forma, o evangelho tem caminhado de uma forma, que as pessoas na realidade, elas estão mais escravas muitas vezes do seu passado, do que propriamente dito projetados para viver aquilo que Deus tem. Aquela vida em abundância, aquela vida plena, aquilo que Deus projetou desde o princípio. Então dentro disso daqui, dentro dessa história toda que nós lemos, Deus dá uma direção para Moisés e diz para ele, ó, você vai ter que ir até Faraó e falar com ele, porque eu vou trazer libertação sobre esse povo. O meu propósito é que existe uma terra preparada para que essas pessoas vivam abundantemente, para que elas sejam felizes, para que elas realmente prosperem, para que elas realmente estejam no centro da vontade daquilo que eu sonhei para cada vida desse povo. Só que quando Moisés já recebe essa ordem da parte de Deus, ele já sabia que não seria fácil. Porque ele teria que chegar para o senhor dele, que era Faraó, e dizer, olha, eu estou vindo aqui da parte de Deus, e Deus me manda eu te dizer isso. E na realidade nós sabemos que os israelitas trabalharam como escravos, foram abusados, tanto no físico como no emocional, no espiritual, em tudo aquilo que eles poderiam ter sido por Faraó, para que realmente eles cumprissem ali o dever, vamos dizer assim, de serem escravos de Faraó. Então, houve uma resistência da libertação do povo de Deus em relação ao coração de Faraó. E quando nós examinamos a escritura dentro disso, nós vamos observar que quando começa esse endurecimento, vamos dizer assim, né? Essa inflexibilidade de Faraó em não ouvir o que Moisés estava dizendo e não acreditar que realmente Moisés estava ali, vindo da parte de Deus, até porque nós vamos analisar o seguinte, que os egípcios, eles seguiam o politeísmo. O que é o politeísmo? É aquela nação, ou é aquela pessoa que acredita em vários deuses. Então, na nação egípcia ali, no país do Egito, naquela terra, habitavam-se a adoração a muitos deuses, cultuavam-se vários tipos de deuses. Mas, na realidade, Faraó não acreditava no Deus de Moisés, de Arão e daquele povo que era o povo de Israel. Então, aqui nós vamos ver que em um momento, quando realmente Moisés fica Faraó fica endurecido em relação àquilo que Moisés está falando, é liberado sobre o Egito 10 pragas, para que Faraó realmente se dobre e a entender que aquilo que Moisés está falando vem da parte de Deus. Então as 10 pragas, elas tiveram uma grande importância sobre os habitantes do Egito. Eu até anotei aqui o seguinte, a praga, ela confrontou
a cultura idólatra dos egípcios. Porque cada praga, se eu não quero falar de todas, não quero estudar as pragas nessa noite, mas cada praga que foi enviada ao palácio de Faraó, a vida de Faraó, o reinado de Faraó, ele confrontou deuses que eles adoravam e que eles serviam. Então essas pragas, ela foi direcionada aos deuses egípcios. E cada praga, todas as vezes que Moisés ia até Faraó e dizia para ele, olha, Deus fala comigo a respeito disso, 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 e você tem que fazer isso. E Faraó não abria o seu coração, não se dobrava aquilo que Moisés estava falando, começa a se enviar uma praga. Então, cada vez que Faraó recusava-se em libertar o povo judeu do Egito, Deus permitia que uma nova praga fosse liberada sobre aquela terra. Para que realmente aquela nação, para que realmente Faraó, aquele povo entendesse que ele era Deus. Então as pragas no Egito, para mim, simbolizam uma forma realmente da manifestação de Deus, no qual aquele povo não se sujeitava. Eles não acreditavam no Deus de Moisés. Então Deus permite essas pragas sobre a vida dele. Eu quero mencionar para vocês essas pragas porque muitos podem não conhecer. A primeira praga que é enviada sobre Faraó, sobre a nação egípcia, foram a praga das águas transformadas em sangue. Talvez você ainda não tenha ouvido falar a respeito disso. Esse texto está em Êxodo 7. Se você não quer abrir, não precisa abrir que eu vou ler. Êxodo 7, do 17 ao 18. Assim diz o Senhor, nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, e o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber de suas águas. Então o Nilo é transformado em um mar de sangue, vamos dizer assim, né? A segunda praga que afeta Faraó foi a invasão de rãs. O texto que descreve isso está em Êxodo 8, de 2 a 4. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão, entrarão em seu palácio e em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seus povos. Olha que sério que é isso. A terceira praga, diga comigo, invasão de piolhos. Como é bom pegar piolho? Quem já pegou piolho aqui um dia? Hã? Misericórdia, é a pior sensação que existe. Como que um bicho tão pequenininho daquele jeito pode atrapalhar a vida de um ser humano com uma infestação? Você só de falar de piolho, você já começa a coçar a cabeça, né? A terceira praga que sobe até Faraó foi a praga de piolhos, que está descrito em Êxodo 8, do 16 ao 17. Então o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão, e com a sua vara feriu o pó da terra, surgiram-se piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Imagina essa cena. Eu não queria estar lá. Em nenhum momento eu gostaria de estar lá, né? Transforma-se o pó da terra e sobe um enxame. Se você procurar pelo Google, procura a respeito das 10 pragas que você vai ver a descrição que eles fazem, né, dos desenhos realmente do que aconteceu sobre os animais, mas todo mundo aqui um dia já foi criança na vida, já pegou piolho e sabe muito bem o que esse pessoal deve ter passado. Não existia, como que chama aqueles negócios que as mães faziam lá? Umas latinhas de antigamente. Neucide, isso, amarrava uns lenços, né?
fazia umas coisas aí para resolver, vinagre com não sei o quê. Escabim não tinha. Ainda hoje para nós aparece a infestação de piolho, fica fácil resolver. A quarta praga foi a praga das moscas, descrita em Êxodo 8, do 20 ao 21. Depois o Senhor disse a Moisés: levanta-se bem cedo, apresente-se ao faraó, quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo, as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisaram se encheram de moscas. Queridos, eu quis descrever essa questão, principalmente das pragas para você, para nós entendermos que um coração endurecido muitas vezes, ou não, endurecido à voz de Deus, faz com que nós arquemos com consequências nos quais muitas vezes Deus não tem para a nossa vida. Se Faraó tivesse ouvido, ele não teria sido atingido por essas pragas. Mas o que fez com que essas pragas subissem ao Egito foi um coração endurecido de Faraó. Ele não se dobrou. Aí quantas vezes nas nossas vidas nós ouvimos a Deus, e a palavra de Deus diz: se você ouvir ao Senhor teu Deus, se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te abençoará sobre a face da terra. Muitas vezes nós temos dificuldades em colher a provisão de Deus, as bênçãos que Deus tem para a nossa vida, porque nós nos posicionamos como Faraó. Diante daquilo que nós estamos vivendo, passando ou imaginando, nós começamos a ter um coração endurecido e não estamos com um coração aberto para aquilo que Deus tem. Essa nação foi invadida porque Faraó endureceu o seu coração. Não endureça o seu coração quando Deus estiver falando com você. Não permita-se que o seu coração se dobre somente quando as pragas chegarem. Porque o que mudou o coração de Faraó, na realidade, foram as invasões, foram as pragas que chegaram. Mas não foi um coração sujeito. Foi porque ele teve que passar por aflições. O povo tem que ser sujeito às suas pragas, a essas pragas que foram evidenciadas, para que Faraó se dobrasse. A quinta praga foi a peste nos animais, descritas em Êxodo 9, de 2 a 4. Se você ainda não quiser deixá-lo eles irem e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do Faraó, que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor dará distinção. Olha que tremendo que é isso. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. Queridos, olha que tremendo isso. No meio de toda essa aflição, Deus estava guardando o povo israelita. Tudo aquilo que pertencia a ele. Por quê? Porque eles cultuavam a um Deus que era um Deus verdadeiro. Quando você está passando por aflições e o seu coração está centrado em Deus, Ele vai te resguardar, independente daquilo que você está passando. Ele vai te livrar das pragas. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia. Não é isso que nós aprendemos na palavra do Senhor? Mas para isso nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está nos falando. Não sermos como o Faraó. Todos os textos que nós estamos lendo aqui diz: mas se você não ouvir e não se sujeitar, eu farei isso. Quantas vezes Deus deu a Faraó a oportunidade dele reverter aquele decreto ou aquele posicionamento que ele estava atento? A sexta praga foi a praga das úlceras. Êxodo 9, de 8 a 12. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar, diante do Faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito.
e feridas purulentas surgirão nos homens, nos animais, em todo o Egito. Eles tiraram cinzas de uma fornalha, se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam se manter diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a atender a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Aqui nós vemos que Deus também endurece o coração de Faraó. Quantas vezes Deus endurece o coração dele conosco diante de algumas coisas que nós temos pedido para ele? E eu tenho aprendido na minha vida que todas as vezes que Deus endurece comigo, é porque aquilo que está para vir é melhor do que aquilo que eu desejo. Amém? Se Deus tem endurecido com você, é que grandes coisas estão por vir. Muitas vezes nós desejamos coisas que para nós são grandiosas, mas para Deus elas têm um valor muito maior. Então aqui Deus endurece o coração de Faraó e não permite que ele ouve a Moisés. E esse povo vai passando por uma série de circunstâncias, porque essa série de circunstâncias que eles passaram traz a eles a essência de quem era Deus para aquela nação. A 7ª praga foi a praga do granizo ou chuvas de pedras. Êxodo 9, 17. Contudo, vocês ainda insistem em colocar-se contra o meu povo e não os deixaram ir? Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo quanto você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Sangue do Cordeiro de Deus. Imagina quando nós vemos essas tempestades acontecer, já fica todo mundo apavorado, né? Imagina essa chuva de granizos que foi enviada. A 8ª praga foi a invasão de gafanhotos. Êxodo 10, de 4 a 6. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra, até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo, e todas as árvores que estiveram brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença de Faraó. Ou seja, aqui o que tinha sobrado do temporal foi destruído por uma nuvem de gafanhoto. Imagina um gafanhoto, o que ele faz na nossa casa quando ele come a planta que nós plantamos? Já aconteceu isso? Ou aquela lagartinha que aparece do nada, e aí você tem um vaso lindo, e de repente você olha, de uma noite na outra, se destrói tudo. Agora imagina uma nuvem, uma tempestade de gafanhoto vindo contra esse povo, vindo contra a lavoura, vindo contra o reinado de Faraó. A 9ª praga foi de trevas. Êxodo 10, de 21 a 29, nós vamos ler. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão contra o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tiveram luz nos locais em que eles habitavam. Imagina,
O povo olhando e o povo, os israelitas todos iluminados, e eles não tinham para onde eles estavam. Então o faraó mandou chamar a Moisés e disse: vão e preste culto ao Senhor Deus. Deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para o nosso sacrifício e holocaustos, que oferecemos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhuma unha de animal será deixada. Temos que escolher algum deles para prestar culto ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. A 10ª praga foi a morte do primogênito. Êxodo 11, de 4 a 5. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde os filhos mais velhos do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais novo da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou o animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e entre Israel. Amém? Eu quis, na realidade, ler esses versículos com vocês, porque nós ouvimos muito falar a respeito dessas pragas, mas nem sempre nós entendemos sobre elas, né? Nós sabemos, muitas vezes, vagamente, que foi liberada uma praga sobre o Egito, porque o faraó não ouviu o que Moisés estava dizendo, mas nós, muitas vezes, não conseguimos ouvir e entender realmente aquilo que estava aqui. Então, eu achei importante citar e nós lermos realmente esse versículo, para que todas as vezes que você se lembrar, ou ouvir a respeito das pragas do Egito, você vai saber o que cada praga significou. Depois, se você fizer uma pesquisa, você vai saber o que cada praga atingiu a cada deus daqueles que existiam realmente no Egito. Amém? Mas para essa noite, o que eu queria falar com vocês foram a respeito de 4 propostas que Faraó fez a Moisés para detê-los no Egito. Na realidade, quando Moisés faz tudo isso, Faraó se levanta, e nós lemos aqui em todos os textos: deixa ir, deixa eles ir, se você não deixar ir, vai ocorrer isso, vai vir essa praga, e vai acontecer aquilo. Só que dentro desse contexto do que nós começamos a ler aqui desde o início, Faraó, ele fez 4 propostas a Moisés. E isso não é diferente de muitas propostas que eu e você recebemos do mundo, do diabo, das pessoas que nos cercam. Amém? Essas propostas, na realidade, ela tem um intuito nessa noite: a nos levar a reconhecer as estratégias do diabo que tem tentado nos impedir a sair da terra do Egito. Querido, nada daquilo, eu quero que você frise isso dentro do seu coração, nada daquilo que nós vivemos no nosso passado é melhor do que aquilo que Deus tem para nos oferecer no nosso presente ou no nosso futuro. Amém? Vocês estão aí? Nada se compara, a palavra de Deus diz. Nada se compara com o tempo passado, com aquilo que virá o tempo vindouro. Mas muitos de nós, na realidade, ficamos muitas vezes como o povo do Egito, realmente, desejando coisas que já passaram da nossa vida, requerendo coisas que já não fazem mais parte do contexto natural do qual Deus tem para o nosso momento, para o presente, para as nossas vidas. Então, dentro dessas 4 propostas, a primeira proposta que Faraó apresentou a Moisés está descrita em Êxodo 8, no versículo 25. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Ou na sua tradução pode estar: não saiam do Egito.
ou não saiam dessa terra. Então a primeira proposta aqui, que nós vemos, é que Deus havia incumbido a Moisés de requerer o direito da saída daquele povo, dos israelitas que estavam como escravos, da nação do Egito, de sair dali. Então ele incumbiu isso, e esse povo sairia pelo deserto, que é realmente o que todos nós já sabemos. No caminho de 3 dias, com a finalidade de prestar um culto a Deus. Mas Faraó fez uma proposta a Moisés: obedecer a Deus sem sair do Egito, continuando a ser escravos. Quantas vezes nós ouvimos a pessoa dizer assim: olha, agora eu estou servindo a Deus, eu obedeço a Deus, eu tenho uma vida com Deus, mas essa área da minha vida não precisa ser mudada. Eu não preciso abrir mão disso aqui. Eu não preciso abrir mão. Isso daqui tá bom, porque eu já sirvo a Deus. Eu aceitei o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, como meu único e suficiente Salvador. Então eu não preciso mudar nada disso. Então aqui Faraó estava tentando convencer a Moisés o seguinte: olha, vocês vão sair daqui, mas vocês não precisam sair de muito próximo de mim. Você pode adorar o seu Deus, você pode cultuar o seu Deus, mas não saia de distante daqui. Então ele faz essa proposta para ele: olha, obedeça a Deus sem sair daqui. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas: ah, tá bom, eu não preciso levar uma vida tão assim bitolada, não. Eu não preciso me entregar tão da forma que essas pessoas se entregam. Eu não preciso ter um compromisso do jeito que é pregado na igreja. Porque eu vou lá no culto de vez em quando, eu participo de uma reunião de vez em quando, e tá bom isso para mim. Essa era a proposta que Faraó estava tentando fazer a Moisés. Mas o Senhor, queridos, nos chamou para uma nova vida. Amém? Deus, quando Ele te resgatou, quando Ele te escolheu, quando Ele se apresentou a você, porque na realidade, nós já fomos escolhidos por Deus desde o ventre da nossa mãe. Desde o dia que nós fomos gerados, Deus já havia nos escolhido e já tinha descrito os nossos dias sobre a face da terra. Nós já fomos escolhidos por Deus desde esse momento. Mas nós, o Senhor nos chama para uma nova vida. Ele nos quer ver libertos de toda a escravidão. Quantos de nós, queridos, estamos servindo a Deus sendo escravos do pecado, sendo escravos da condenação, sendo escravos do maligno e sendo escravos do mundo? Quantas pessoas não conseguem fazer uma distinção daquilo que ela quer para a vida dela? Era o que Faraó estava tentando propor aqui a Moisés. Vocês podem cultuar esses deuses de vocês, desde que vocês não precisem levar uma vida tão desse jeito que vocês desejam levar. E essa tem sido a proposta que o diabo tem feito para as nossas vidas. Você não precisa ser liberto. Quem te falou que você precisa ser liberto? Isso daí não é pecado, não. Que bobeira, todo mundo faz. Todo mundo faz, não leve isso em consideração. Não deixe isso entrar no seu coração. São propostas que o diabo vai fazendo na nossa vida e nós vamos nos tornando escravos de circunstância da nossa vida. Quando nós ouvimos isso dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, existe uma mentira do diabo. Quando você ouve isso é uma mentira do diabo para que você não continue servindo a Deus como Deus deseja que você sirva. Deus deseja que nós o servimos na integridade do nosso ser, na clareza do nosso caráter, num posicionamento concreto, correto, coerente diante da presença dele. Mas muitas vezes o diabo negocia com a gente. Mas nós dizemos que somos cristãos. E nós erguemos as nossas mãos, nós fazemos os nossos atos de profecia da nossa fé. Mas nós, na realidade, muitas vezes estamos continuando a viver uma vida da mesma forma. A proposta de Faraó para Moisés era: vocês não precisam sair daqui para ter essa vida que vocês têm, para servir a esse Deus que vocês estão servindo. Vocês podem continuar tendo a mesma vida. E eu gostaria que você pensasse essa noite dentro do seu coração: quantas propostas de Faraó você tem cedido? A quantas propostas de Faraó você tem cedido para não sair da terra do Egito? Quantos de nós, queridos, estamos aprisionados dentro do Egito?
dentro dos nossos sentimentos, dentro dos nossos pecados, dentro de relacionamentos que Deus já disse pra gente, olha, chega, acabou, não é mais, não adianta. Quantos de nós estamos lutando por circunstâncias nas nossas vidas, desejando coisas que Deus quer um novo para nós? Assim como ele falou aqui para Moisés, Faraó fez uma proposta, o diabo tem feito proposta para as nossas vidas todos os dias. Mas a palavra de ordem do Senhor para as nossas vidas nessa noite é: saia da terra do Egito. Saia da terra que tem te escravizado. Saia da terra que você tem se permitido ser escravizado por circunstâncias. Quantas pessoas estão com a sua vida espiritual sem conseguir realmente adorar a Deus, entoar a Deus realmente um louvor, orar realmente com a clareza do seu espírito, porque dentro e na obscuridade das nossas vidas existem concertos a serem feitos com Deus. Quantos de nós estamos na casa do Senhor aos domingos louvando, engrandecemos o seu nome, mas nós estamos na realidade nos sujeitando a propostas de faraós que têm cercado a nossa vida? Não se permita ser escravo no Egito. Nessa noite, que você entenda isso. Deus não te chamou para a escravidão, mas Deus te chamou para a liberdade. Deus te chamou para uma liberdade financeira. Deus te chamou para uma liberdade no seu casamento. Deus te chamou para uma liberdade espiritual, que você possa adorá-lo. Deus te chamou para uma liberdade profissional. Mas muitas vezes, nós somos pessoas que temos cedidos aos encantos de Faraó. Faraó representa para nós o mundo. Faraó representa para nós pessoas que têm nos direcionado, que têm tirado a nossa fé, que têm levado os nossos olhos, o nosso foco a uma outra visão, queridos. Faraó nessa noite representa para nós um rei, um príncipe que escravizou um povo, que abusou de um povo. Quantos de nós estamos sendo abusados pela mídia? Por aquilo que nós temos deixado de entrar dentro das nossas casas, por aquilo que os nossos filhos têm assistido, por aquilo que nós temos ouvido através de músicas, de canções, que não edificam as nossas vidas, não edificam a nossa casa. Mas não tem problema, porque Deus vai me entender. Era o que Faraó estava tentando dizer a Moisés: olha, serve a Deus mais ou menos, que Ele vai te entender, porque Deus é um Deus que nos entende. Não barganhe a tua santidade, não barganhe a sua família. Não troque os conceitos do que aquilo que é verdade imposta dentro da palavra de Deus por conceitos que Faraó tem tentado colocar dentro da sua vida. Seja como Moisés, não se sujeite a qualquer coisa. Nós temos nos sujeitado a qualquer coisa, a qualquer vento que passa para cá, a gente corre para lá. Ah, aqui nesse vento de doutrina está melhor, então eu vou ficar aqui. E nós temos perdido, queridos, a verdadeira essência do Evangelho, a verdadeira essência do qual Deus nos chamou. Deus te chama para ser livre da escravidão. Mas para que nós possamos ser livres da escravidão, nós precisamos abrir mão do reinado de Faraó sobre as nossas vidas. Eu não sei qual é o reinado de Faraó que tem reinado na sua vida, mas você sabe. Eu sei aqueles que reinam na minha, aqueles que eu tenho que lutar contra eles, mas você sabe quais são os reinados que têm que ser deixados de lado da sua vida, em nome de Jesus. Amém? A segunda proposta que Faraó faz a Moisés está descrita em Êxodo 8, 28. Disse o Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Queridos, aqui acontece um fato hilário. Nós vemos o rei do Egito pedindo oração para Moisés, para um Deus que ele não acreditava. Olha a profundidade que existe nisso aqui. É como quando nós chegamos para uma pessoa e dizemos para ela: olha, eu sou crente, eu sou evangélico, eu congrego lá na comunidade metodista. Qual é a sua profissão de fé? Ah, lá nós cremos no poder do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo. Nós cremos que Jesus é o único suficiente Salvador. Aí a pessoa diz para você: ah, mas eu professo uma outra fé. E você diz: ah, não tem problema, Deus é tudo igual mesmo. Querido, Deus não é tudo igual. Deus não habita em todos os lugares. Essa visão que nós temos que Deus é tudo igual tem que ser
distinto da nossa vida. Deus não é tudo igual. Muitas vezes nós ficamos barganhando. O que aconteceu aqui? Faraó não cria no Deus de Israel. Por que ele fala isso? O seu pedido de oração era uma estratégia para tentar iludir Moisés. Eu estou te dando a oportunidade de você ir orar, oferecer os seus sacrifícios, as suas orações ao seu Deus. Mas lembre-se de mim lá. Ele estava tentando iludir Moisés aqui. Era uma estratégia. A proposta era que Moisés saísse, mas ficasse bem perto da terra da escravidão. Tipo, olha, se eu pedir oração para Moisés, ele vai orar, ele vai achar que eu estou aceitando as orações dele. Eu vou aceitar as orações dele, mas ele vai estar perto de mim. Isso aqui foi uma estratégia. Guarde isso dentro do seu coração. O inimigo quer controlar as nossas vidas e nos impedir de nós envolvermos plenamente com os planos que Deus tem para nós. Essa é a estratégia do inimigo, querido. Ele vai criar circunstâncias, situações e propostas que vai tentar nos impedir de nós envolvermos realmente com aquilo que Deus tem. E por isso nós precisamos estar atentos e vigilantes. Lá em João 10 diz o quê? O diabo, se não veio para matar, roubar e destruir, mas porém eu vim para lhe dar vida e vida em abundância. O propósito do diabo sempre vai ser esse sobre as nossas vidas. O propósito do diabo, querido, não é que você tenha uma vida plena diante da presença de Deus. O propósito do inimigo não é que você desfrute de uma vida abundante. Não é que você tenha relacionamentos concretos. Não é que você tenha uma vida ministerial bem-sucedida. Não é que você utilize os seus dons, os seus talentos, para que o reino de Deus seja propagado. O propósito do inimigo é impedir que os projetos que Deus tem para a sua vida e para a minha vida deixem de ser cumpridos. E quantos de nós estamos nos sujeitando às propostas que Faraó tem nos feito? Quantos de nós abrimos mão do nosso chamado, abrimos mão do nosso casamento, abrimos mão do nosso relacionamento conjugal, abrimos mão do nosso relacionamento, muitas vezes, familiar, com os nossos amigos, porque algumas propostas de encantamentos, algumas propostas ilusórias, têm roubado o foco no qual nós deveríamos estar focando. Quando nós vamos sair de um lugar, de uma terra de escravidão, quando nós estamos batalhando por algo, querido, nós precisamos ter uma fé, uma visão e um coração centrado em Deus. Muitos de nós nos perdemos pelo meio do caminho, porque nós ouvimos várias vozes que estão ao nosso redor. A gente ouve a voz do marido, não que isso seja errado, mas a gente ouve a voz do vizinho, do colega de trabalho. A gente ouve a voz do nosso coração, que a palavra diz que enganoso é o coração do homem. A gente ouve várias vozes, mas dentro da nossa caminhada, muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir a voz de Deus para aquele momento que nós estamos atravessando. Nesse momento, a voz de comando sobre a vida de Moisés era uma única voz. Era a voz de comando que vinha do Deus Altíssimo sobre a vida dele. E eu te faço uma pergunta nessa noite. Quais são as vozes que você tem ouvido? Quem tem ministrado ao seu coração? Quem tem ministrado aos seus ouvidos? Quem tem direcionado a sua vida? Quem você tem ouvido? Quem eu tenho ouvido? Aqui nós vemos que Faraó faz essa proposta para Moisés. Mas muitos de nós nos enquadramos dentro dessa proposta que foi feita. Dessa seguinte proposta. Eu oro por você. Eu não preciso orar tanto também, não. Eu não preciso buscar tanto a Deus dessa forma que diz. Sabe por quê? Porque hoje é tudo muito light. Hoje ser crente virou moda, é questão de status para as pessoas. Mas as pessoas querem ter um status, mas não querem ter uma vida transformada. O verdadeiro evangelho, querido, quando eles entram na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, ele nos transforma. Ele transforma a nossa conduta, ele transforma a nossa forma de falar, ele transforma a nossa forma de agir, ele transforma, nós sofremos uma metanoia, que é uma mudança de mente. Existem vários de nós, estamos muitas vezes presos dentro de um evangelho em que a nossa mente não é transformada pela palavra da verdade. Quantas vezes nós conversamos com as pessoas,
aconselhamos as pessoas e aquilo que ela está sofrendo, aquilo que ela está passando, a adversidade que ela está enfrentando, é claro aos nossos olhos, mas a pessoa cria uma circunstância grandiosa, porque a única voz que ela consegue ouvir é a sua própria voz. Ela não ouve a voz de Deus. Moisés cometeu muitos deslizes pelo meio do caminho, não herdou a terra prometida, porque em um momento ele desobedece e perde isso. Só que nesse momento aqui, queridos, ele estava convicto daquilo que ele queria. Ele estava convicto que Deus o tinha levantado para libertar o povo do Egito. Qual é a convicção que está no seu coração? Você é o tipo de pessoa que quando tudo está bem na sua vida, você tem uma autoestima elevada e que Jesus é o Senhor e soberano sobre a sua vida? Ou você se enquadra dentro daquele aspecto daquela pessoa que quando as crises vêm, o Senhor já não é mais o Deus Altíssimo sobre a sua vida? Queridos, nós precisamos deixar Deus ser evidente nas nossas vidas. Porque Deus, quando Ele olha para o nosso clamor, Ele sabe quando nós somos autênticos a Ele. Só que muitos de nós temos nos depositado diante da presença de Deus, clamado por algo que na realidade não é a essência da pureza do nosso coração. Muitas vezes nós proferimos palavras a Deus, que não é a verdade que está intuitiva dentro da nossa alma. Nós estamos somente falando, mas nós não estamos exercendo a Deus o dom da profecia, da fé, da convicção de quem é Deus sobre as nossas vidas. Não se permita ser roubado por Faraó nessa noite. Saia do Egito que você está. Tem muitas pessoas sentadas dentro do Egito. Tem muitas pessoas acomodadas dentro do Egito. Tem muitas pessoas satisfeitas com o Egito que ela tem vivido. Enquanto Deus promete uma terra que mana leite e mel, nós estamos sentados, aceitando a terra na qual nós estamos vivendo. A terceira proposta de Faraó está descrito em Êxodo 10, no versículo 8. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas diga-me, quem irá? Vai para o versículo 11. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Essa proposta foi dada quando o Egito estava sobre a 8ª praga, que foi a praga dos gafanhotos, que nós vimos aqui nessa noite. Então, quando ele recebe essa proposta, foi quando ocorreu a 8ª praga. Faraó propôs que somente os homens fossem sem as suas respectivas famílias. Ele disse para ele: olha, vocês vão, peguem todos os homens e partam, e vão fazer o que vocês têm que fazer. Deixa os filhos, as criações, deixa tudo aqui comigo. Aqui eu entendo uma coisa. Ele tentava manter os israelitas sobre a sua escravidão, garantindo o domínio sobre as famílias dos israelitas. Querido, se Deus guarda isso dentro do teu coração, se Deus tem um plano para você, esses planos têm que envolver a sua família. Tem pessoas que fazem muitos planos, mas não envolvem a família. Não envolve o cônjuge, não envolve os filhos nos seus planos. Aqui a proposta de Faraó foi essa: ó, vocês vão, mas as famílias de vocês, elas vão ficar sobre o meu domínio. Eu terei domínio sobre a família de vocês. E eu queria que você abrisse o seu coração nessa noite para entender algo. Nossas famílias, muitas de nossas famílias, eu vou refazer o que eu estou afirmando, estão sendo mais utilizadas para o governo do mundo do que para a glória de Deus. Muitas famílias vivem para o mundo, mas não vivem para Deus. Muitas famílias vêm para a igreja aos domingos, todo mundo bonitinho, trocadinho, vestidinho, com uma roupa linda, perfumada, mas a essência do que eles vivem não é uma vida de família. As pessoas vivem uma superficialidade. Elas vivem uma mentira. E as suas famílias estão entregues. Repita aqui comigo: o diabo
detesta que as famílias sejam felizes e, diga gente, e ajustadas em Deus. Guarda isso no seu coração. Nós podemos ser felizes, mas nós podemos ser pessoas desajustadas em Deus. Nós buscamos, queridos, as felicidades de muitas formas. Nós buscamos a felicidade num bem-estar próprio, em uma casa boa, em um carro bom, em roupas legais, em perfumes bons, em uma vida financeira totalmente estável. Não buscamos? Quem não busca isso? Todos nós buscamos isso, porque a palavra de Deus diz isso. Se nós formos fiéis a Deus, nós comeríamos o melhor dessa terra. Isso não é pecado. Isso não é pecado nós desejarmos por isso. Mas o que nós temos visto são famílias desajustadas em busca disso. Papéis sendo trocados dentro das suas casas. Homem deixando de ser homem. Homem deixando de ocupar o papel que Deus deu para ele desde o princípio. E eu não estou dizendo aqui, queridos, de homem mandar e mulher se sujeitar. Não é isso que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade de homens covardes. Eles dizem assim, para as mulheres, você vai na frente primeiro e resolve isso, depois eu vou e resolvo. Porque a mulher, ela foi ganhando uma independência social, ela foi ganhando uma independência financeira, ela foi ganhando uma independência na vida dela no todo. Então o que nós vemos hoje? Um bando de homens se acovardando atrás de mulheres. E quando nós permitimos isso, querido, nós estamos entregando as nossas famílias na mão de Faraó. Deus não nos chamou para sermos só felizes, mas Deus nos chamou para sermos pessoas ajustadas diante da presença dEle. A minha família, a sua família, ela precisa ser ajustada. A minha família necessita ser uma família ajustada diante de Deus. Queridos, uma família ajustada, ela vai trazer produtividade, conquista para a igreja. Uma família ajustada vai trazer equilíbrio social para as escolas, para a sociedade que nós estamos vivendo. Uma família ajustada em Deus tem o poder de transformar essa sociedade medíocre que nós estamos vivendo, egoísta que nós estamos vivendo. Só que hoje, o grande infortúnio que nós estamos enfrentando é que as famílias têm se permitido serem destruídas. Nós buscamos tudo, como eu mencionei, o conforto, mas não buscamos tempo de qualidade, não buscamos um momento mútuo de respeito um com o outro, não buscamos o compreendimento, não praticamos o perdão e vivemos uma família desajustada diante da presença de Deus. Aqui, Faraó queria isso. Por quê? Porque ele sabia. Imagine esses homens saindo do Egito e não conseguindo voltar. Só vamos fazer uma imagem aqui. Como que esses homens estariam emocionalmente longe das suas esposas, dos seus filhos e de tudo aquilo que eles tinham? Como que estaria? Quando nós ministramos para casais, a gente sempre diz assim: você mede o termômetro de um casamento pela vida financeira e a vida sexual. Se a vida financeira de um casal desmoronar, todas as outras áreas são afetadas. Todas. O casal não se entende, ele não se respeita e ele não tem mais vida sexual. Essa é a realidade. Por isso, como famílias, nós precisamos deixar que Faraó deixe de reinar na nossa vida também financeira. Em busca de tantas coisas que nós desejamos, para uma suposta fictícia felicidade, nós estamos comprometendo a nossa vida financeira e a vida da nossa família a Faraó. Eu não sei se vocês viram as pesquisas do início do ano, mas 72% da população brasileira está endividada. Sabe o que isso significa? Faraó reinando. Coisas desnecessárias habitando aonde não deveria habitar. Porque aonde a presença de Deus está, ali há a abundância da graça, da multiplicação e de tudo aquilo que nós precisamos. Amém? E por último, a última proposta de Faraó a Moisés. Êxodo 10, 24.
Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao seu Senhor seu Deus. Deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para o nosso sacrifício e holocausto que oferecemos ao Senhor. Além disso, nossos rebanhos também irão conosco. Quantos de nós, queridos, aqui nessa proposta de Faraó, era que todas as famílias de Israel saíssem do deserto sem nada, pobres? Ele disse para eles: ó, vocês podem ir agora, vocês insistiram tanto, essas pragas subiram contra o meu palácio, contra os meus cavaleiros, contra tudo aquilo que eu tinha, então agora eu libero vocês para irem, depois de tudo isso. Só que vocês vão só com as suas esposas e com os seus filhos. Aquilo que vocês conquistaram aqui dentro do Egito, vocês não vão levar. Então aqui Faraó faz a proposta que todas as famílias de Israel sairiam daquele deserto sem nada. O plano do diabo é bem este: é que nós todos mendiguemos o pão. Esse é o plano do diabo, que nós fiquemos mendigando o pão. Porém, o propósito de Deus para com Israel era bem outro. Êxodo 12, 35. Olha aqui que coisa fantástica isso. Êxodo 12, 35. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pedia. Assim, eles despojaram os egípcios. Os israelitas, queridos, depois de tudo que eles passaram, eles saíram do Egito indenizados pelos anos de escravidão. Diga comigo: com ouro, com prata, joias, roupa, seu rebanho e os seus familiares. Eles não saíram de lá como o faraó desejava. Quando eles deixam a terra, quando eles deixam o Egito, eles saem de lá indenizados. O que eu quero te dizer com isso? Deus não deve nada para ninguém. Deus não deixa faltar nada a ninguém. Ele indeniza o povo. Deus não nos quer vendo o pão que o diabo amassou. Quantas vezes nós ouvimos cristão pronunciando isso? Ó, eu estou numa fase da minha vida que eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Queridos, Deus não deseja que você coma o pão que o diabo amassou. Ele nos quer comendo o melhor do fruto dessa terra. Mas para isso você tem que se livrar das mãos de Faraó. Você tem que se livrar das mãos que você tem permitido entrar na sua vida. Quantas vezes nós temos permitido essas situações que eu fui citando aqui? Existe um texto em Isaías, que eu gosto muito dele, e eu quero citar ele para você nessa noite. Em Isaías 1,19, diz assim, ó: se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos desta terra. Queridos, biblicamente dizendo, humanamente falando, todas as pessoas que se sujeitaram a obedecer a Deus, elas foram honradas, abençoadas e benditas. E a bênção do Senhor acompanha a vida dessas pessoas. O grande problema é que nós estamos negociando com o diabo. E a palavra de ordem do Senhor para a tua vida e para a minha vida nessa noite é: não negocie com o diabo. Todas as vezes que nós negociamos com o diabo, nós abrimos um precedente para que ele atue, para que ele governe e para que ele direcione áreas da nossa vida. Em Êxodo 10, 26, disse assim, ó: e também o nosso gado há de vir conosco, ele disse. E nenhuma unha, na minha tradução aqui diz assim, ó: e nenhum casco
de animal ficará no Egito. Querido, quando Moisés sai com o povo das garras de Faraó, ele aceita sobre a vida dele o plano que Deus tinha para a vida dele. Entenda isso dentro do seu coração. Não negocie os planos que Deus tem para a sua vida por nada que o mundo possa lhe oferecer. Moisés disse assim: olha, querido, eu vou sair daqui com a minha família, com o gado que me pertence, com os despojos que vocês nos darão, mas nenhuma unha fica aqui dentro do Egito. Nada que pertence a nós vai ficar dentro do Egito. Essa foi a mensagem que Moisés estava dizendo a Faraó aqui nesse momento. Queridos, quantos de nós estamos deixando as nossas vidas serem dirigidas, os nossos filhos serem governados por atuações malignas, por circunstâncias que nós não vamos permitindo? O casco de um animal, o que é um casco de um animal? Não é nada. E Moisés aqui ele faz menção a isso. Olha, nenhuma unha, nenhum casco de animal ficará no Egito. Eu vou sair daqui e eu vou levar tudo que tenho e que é meu por direito. E o Senhor te diz nessa noite: saia do Egito. Mas é o momento de você sair do Egito que você está vivendo e levar por direito tudo aquilo que Deus prometeu um dia para a sua vida. Todos os sonhos, todas as promessas, tudo aquilo que Ele determinou sobre a sua vida. Aceite nessa noite o plano que Deus tem para a sua vida. Tem muitas pessoas que estão sentadas aqui nessa noite tentando negociar o plano que Deus tem para a vida deles. Queridos, eu tenho aprendido algo na minha vida. Não adianta, quando Deus tem um plano na minha vida, eu posso correr para a esquerda, para a direita, para frente e para trás. E Ele vai me colocar no centro da vontade dEle. Eu posso até fugir por um momento. Eu posso até resistir àquilo que Deus tem para a minha vida, porque eu tenho muitos afazeres como Marta, porque eu tenho muitos planos profissionais, porque eu tenho muitas áreas, situações financeiras a serem resolvidas na minha vida. Mas o plano perfeito de Deus, ele tem que ser estabelecido sobre a sua vida. Não resista, por isso que eu disse, quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não resista à voz do Senhor teu Deus. É o que nós aprendemos aqui na palavra. Sirva a Deus junto com a sua família. Quantas pessoas gostaria, querido, que a sua família estivesse aqui nessa noite, sendo ministrada por uma palavra, ouvindo a presença do Senhor? E muitos de nós temos o privilégio de trazer a nossa família conosco aos cultos, mas nós não valorizamos esse momento em família. Ah, você quer ir para o culto? Você vai, você não quer, você fica aí. Você quer servir a Deus? Você serve. Se você não quer, o problema não é meu, é de quem, queridos? Quantos filhos estão sendo esmagados pelo diabo? Roubados da sua vida? Quantos, queridos? E nós estamos o quê? Adormecidos. A igreja dorme, preso nas garras de Satanás. Nesse momento aqui, a palavra de ordem estava sendo dada naquele momento para Moisés e para o povo, e o Senhor nos dá uma palavra nesse momento, nessa noite, para que eu e você nós possamos sair do Egito que tem rodeado a nossa vida. Nós precisamos nos despertar. A primeira ordem que Deus deu a Faraó foi: deixa o povo fazer o quê? Ir. O que nós lemos? Deus disse isso para ele lá em Êxodo 5:1. Olha, deixa o povo ir. A segunda ordem foi para o povo: diga ao povo que marchem. Quando eles conquistam tudo isso, Moisés, olha, diga ao povo, vamos marchar. Aí você pode dizer assim, mas pastora, dentro dessa situação toda que você está falando, quando o povo parte em busca da terra prometida, existia na frente deles o Mar Vermelho e atrás dele o exército e Faraó. Só que aqui eu aprendo uma coisa: o povo que saiu do deserto agora e que tinha na sua frente um Mar Vermelho para ser atravessado, e nas suas costas um exército que vinha com toda fúria contra eles, não estavam mais sob o governo do Egito e nem de Faraó. Esse povo estava sob o governo de Deus. E quando Deus governa, tudo coopera para o bem daqueles que amam e servem a Deus.
A prova é que eles atravessaram o Mar Vermelho. A prova é que o propósito original pelo qual Deus tinha feito sobre a vida deles foi cumprido. Deus cumpriu sobre a vida daquele povo, libertou eles, mesmo que eles tenham demorado toda a jornada que eles demoraram pelo meio do caminho. Mesmo que eles tenham murmurado, eles combateram com combate, como o apóstolo Paulo disse. E venceram aquilo que Deus tinha. O que eu quero te alertar nessa noite, gostaria que você se colocasse de pé nesse momento e deixasse o Espírito Santo realmente ministrar o seu coração. Cada um de nós aqui nessa noite, nós temos alguma área da nossa vida na qual está presa sobre a mão de Faraó. Talvez eu nem mencionei aqui para vocês algumas coisas, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente nesse lugar. E ele pode ter te lembrado de situações e de circunstâncias na sua vida que precisam ser deixadas para trás. Queridos, é um momento de nós deixarmos o Egito. Até quando, eu gostaria de te fazer essa pergunta, até quando você vai permanecer dentro do Egito? Até quando você vai aceitar as sutilezas, o comando, o governo de Faraó sobre a sua vida? Até quando, queridos, nós vamos permanecer dessa forma? Até quando nós vamos nos permitir a não desfrutarmos de uma vida ampla na presença do Senhor? A não desfrutarmos dos sonhos, dos projetos, daquilo que Deus tem para as nossas vidas? Porque na realidade nós nos acostumamos com o Egito. Eu queria te desafiar nessa noite a romper com o Egito.